Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Meninos Eu Vi. Muito prazer, eu sou o Rodrigo James, criador, roteirista e apresentador deste programa sobre cinema, séries, documentários e tudo mais que o audiovisual mundial nos oferece todos os dias e que a gente não dá conta de consumir nem 10%. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon e YouTube, e sejam avisados dos novos episódios. Curtam, comentem, compartilhem, espalhem a palavra desse podcast com familiares, com os amigos. Para falar comigo, usem a caixa de comentários aí do Spotify ou me mandem uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas social medias. Eu sou o @Rodrigo James no X, o ex-Twitter, no Threads e no Instagram. E você pode também me mandar uma mensagem através do YouTube, fazendo um comentário aí no YouTube, caso você esteja ouvindo esse episódio pelo YouTube. E por último, eu tenho que reforçar o convite para você seguir a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. Para acessar e se cadastrar, vá até o malanewsletter.substack.com ou acesse aí as minhas redes, que tem todos os links lá. Hoje vamos falar de Clube dos Vândalos. I'm thinking of starting a writing club. Why? All those clubs do is sit around talking about motorcycles. That's what we do. You don't belong nowhere else, so we belong together. But you're the man in charge. I'm John. We're the Vandals. I'm Ben. I like you guys. Your boyfriends are getting into trouble. What the hell were you thinking back then? Nothing. I saw you squaring off with them guys. What do I need to think for? Yeah, you and me, kid. A primeira coisa que me chamou a atenção nesse Clube dos Vândalos foi o ponto de partida desse filme. O ponto de partida foi um livro de fotos e entrevistas chamado The Bike Riders, não coincidentemente o mesmo título de Clube dos Vândalos em inglês, que documentava, que mostrava um clube de motocicletas chamado Chicago Outlaws Motorcycle Club, do qual o jornalista e fotógrafo e autor do livro Danny Lyon fazia parte. E aí ele fez uma série de fotografias e entrevistas ao longo de vários anos ali na década de 1960 e publicou esse livro em 1968. Esse livro se tornou uma espécie de clássico da contracultura nos Estados Unidos e não é difícil você ir até casas nos Estados Unidos, residências, e encontrar uma cópia de The Bike Riders. Pois bem, o diretor e roteirista Jeff Nichols era um fã desse livro e adaptou para o cinema, criou uma história ambientada ali naquele universo desse clube de motocicletas. Aliás, é curioso como eles chamam de clube de motocicletas, porque nós temos o costume de chamar de gangue de motocicletas. Mas eu acho que o filme explica muito bem como é que isso passou de clube para gangue, e eu acho que esse é talvez um dos grandes temas desse filme. A história do filme é, então, desse clube e centrada basicamente em 3 personagens. Um deles, o Benny, personagem do Austin Butler, que é aquele estereótipo do motoqueiro bonitão, sedutor, meio James Dean, meio Marlon Brando. Aliás, não me espantaria de forma alguma se o Austin Butler dissesse que tanto o Marlon Brando quanto o James Dean foram as suas referências para a composição desse personagem. Se você pegar aí fotos do Marlon Brando em O Selvagem da Motocicleta, é o personagem do Austin Butler, mas coloca um pouco de James Dean aí, não especificamente em um ou outro filme, mas o personagem, a pessoa James Dean.
Junta esses dois aí e você tem então o Benny, um personagem que parece ser muito misterioso, mas que na verdade não é, a gente vai decifrando ele ao longo do filme. A gente tem o Johnny, personagem do Tom Hardy, que é o dono do clube, o cara que criou o clube, por assim dizer. E a gente tem a narradora da história, e isso é uma coisa curiosa nesse filme, a Kathy, personagem da Jodie Comer, que pra mim é a melhor coisa do filme, que é quem vai narrando a história, recontando a história do clube através de uma série de entrevistas que ela tá dando para um repórter, que na verdade é o alter ego do próprio Danny Lyon, que fez o livro The Bike Riders. E a gente vai aí então entendendo toda a história, como o clube começou, como ele foi criado pelo Tom Hardy, que já convivia ali com um bando de motociclistas e precisava de um clube para uma determinada afirmação, não só dele, como de todo aquele bando de motociclistas, como de todo o universo de motociclistas, especificamente ali da cidade de Chicago. E aí a gente já começa a entrar naquilo que eu acho que é o ponto principal desse filme. Clube dos Vândalos é mais um filme, e eu digo mais um filme porque a gente já viu outros, como por exemplo Easy Rider, que fala do mesmo tema, mas de uma forma completamente diferente. Mas é mais um filme que mostra o início e o fim de um determinado sonho americano ali na década de 1960. Então a gente vai acompanhando esse clube de motoqueiros, que no início era um clube criado para que eles andassem juntos, que estivessem junto com seus pares, para que eles se afirmassem, para que eles pertencessem a alguma coisa. Não custa lembrar que toda a contracultura dos Estados Unidos foi criada para que todas aquelas pessoas se encontrassem, pertencessem a alguma esfera social, a algum clube, por assim dizer. E aqui não é diferente, o clube é criado para isso, mas à medida em que o tempo vai passando, o clube vai se desvirtuando, novos membros vão entrando, novas histórias vão acontecendo, e tudo aquilo que era tido como um sonho americano vai se transformando num pesadelo. E aí tem desde o final da Guerra do Vietnã, a desesperança que isso causa nos Estados Unidos, a desesperança que isso traz para as pessoas dos Estados Unidos, esse período pós-guerra, tudo isso é retratado de certa forma no filme, de certa forma de uma maneira metafórica, mas sim está ali nas entrelinhas de uma forma ou de outra. A história do filme em si é exatamente essa, a história de como o clube e todas aquelas pessoas foram transformadas pelo clube e pelas transformações porque o país, os Estados Unidos, passavam naquela época. E é bem curioso que o filme seja contado de um ponto de vista feminino, porque quebra aquela visão masculina, testosterona, que todos nós temos de uma gangue de motocicletas como essa, ou de um clube de motocicletas, como eles gostavam de chamar. Eu disse no início que a gente ia entender por que a gente chama de gangue e eles chamam de clube, e eu acho que é mais ou menos isso. No início é um clube, é essa coisa do pertencimento, é essa coisa de estar com seus pares, não fazer muita coisa, eles não têm ali um objetivo. O objetivo deles é estar junto, o objetivo deles é curtir a vida junto, mas a partir do momento que outras pessoas, pessoas mais jovens, vão se juntando, outras pessoas de outros estados, outros clubes vão aparecendo, vai desvirtuando um pouco esse caminho. E aí começa a aparecer tráfico de drogas dentro das gangues, aí sim já podemos chamar de gangues de motociclistas, e outras coisas que nos levam, por exemplo, a ter a imagem que a gente tem, por exemplo, dos Hells Angels na década de 80, quem não se lembra dos Hells Angels, que tanto fizeram e aconteceram, foram gigantes nos Estados Unidos nessa época da contracultura, mas que passaram para a história por aquele show dos Rolling Stones lá em Altamont. Eles foram contratados para fazer a segurança do show dos Stones no autódromo de Altamont, na Califórnia, e mataram, esfaquearam uma pessoa. Então os Hells Angels, quando você fala de Hells Angels, a primeira imagem que vem na cabeça é essa, dos Hells Angels violentos, matando pessoas. Isso não era o objetivo principal
desse clube aqui do filme, e eu acredito que não era o objetivo principal do clube dos Hells Angels quando eles foram criados. E aí, voltando ao fato do filme ser narrado por uma mulher, ele quebra um pouco essa imagem de masculinidade, é o que eu estava dizendo aqui antes. A gente tem essa imagem desse clube masculino, testosterona, mas a narração da Kathy, personagem da Jodie Comer, vai um pouco desmistificando essa imagem. Tem cenas, por exemplo, que ela fala que ela nunca havia visto o Benny chorar, o Benny, o marido dela, o Austin. Ah, sim, eu esqueci de dizer que ela conhece o Austin num bar, um bar que os motociclistas frequentavam, se apaixona por ele, 5 semanas depois eles estavam casados. Mas então tem cenas emblemáticas dos motociclistas tendo emoções e quebrando um pouco a imagem de machões, testosterona, infalíveis. O filme quebra um pouco essa imagem e é intencional por parte do Jeff Nichols fazer isso, e eu acho muito importante que ele tenha feito isso para que a gente, sei lá, não fique com essa imagem de que um clube de motociclistas na década de 60 era uma coisa máscula, testosterona, infalível. Não, todos eles tinham emoções, às vezes não demonstravam porque não poderiam demonstrar, mas a gente vê tanto na interpretação do Austin Butler quanto na do Tom Hardy e também dos outros atores que compõem o excelente elenco secundário do filme, como por exemplo o Michael Shannon, que faz um motociclista com uma personalidade sensacional, contando casos maravilhosos, e você consegue ver a alma por trás daquela imagem de durão que ele apresenta pra gente. A gente também tem o Norman Reedus, que se você acompanha a série The Walking Dead, sim, é o Daryl de The Walking Dead, e a impressão que eu tenho é que é o mesmo personagem. Ele saiu de The Walking Dead, ou quem sabe ele saiu daqui de The Bike Riders e ultrapassou e atravessou décadas aí até chegar em The Walking Dead e parar ali, mas é o mesmo personagem. A impressão que dá é que ele pegou a moto com o mesmo figurino de The Walking Dead, parou no set de The Bike Riders e falou que era um papel, e deram um papel pra ele do jeito que ele tava, só devem ter colocado ali um cabelinho a mais, uma barba a mais, mas é o próprio Daryl, o mesmo personagem de The Walking Dead. O elenco todo secundário é muito bom. A única questão que eu tenho com esse filme é que a primeira metade ou o primeiro terço do filme é muito bom. Eu acho que o filme vai caindo. A partir do momento em que o clube começa a se desvirtuar e as outras pessoas vão entrando, outros personagens vão aparecendo e toda essa história começa a ruir, eu acho que o filme se perde um pouco. Mas ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, quem sabe isso não foi intencional? Quem sabe não era exatamente para o filme se perder, assim como os personagens se perderam, assim como aqueles motociclistas se perderam. Não tinham mais um rumo, Vida Sem Rumo. Lembrei de outro filme que tem personagens como esses motociclistas. E eu acho que isso é muito focado, muito caracterizado no próprio personagem do Austin Butler, que é o Benny, que, bom, não vou contar o que acontece com ele, mas é um desses personagens, é talvez o grande símbolo desses personagens todos que se perdem ao longo do tempo, que percebem que o sonho acabou. Aquele sonho, de certa forma inocente, o sonho americano da década de 1960, termina, de certa forma, para ele e para todos aqueles motociclistas, mas no caso dele e da esposa dele, o olhar para o futuro até nem é tão pessimista assim, como vocês vão ver no filme. Então é isso, eu dou 3,5 estrelas para esse The Bike Riders, ou Clube dos Vândalos, e queria saber a sua opinião sobre o filme. Assista e me conte o que você achou. Aliás, antes de acabar esse episódio, queria fazer um parênteses. Eu fui assistir esse filme em uma sessão regular, num shopping aqui em Belo Horizonte, numa segunda noite. O cinema estava praticamente vazio, eu e mais 2 pessoas. Nas salas ao lado, Divertidamente 2, sim, estava completamente lotado. Esse filme talvez vá sofrer um pouco pelo fato de ele ter estreado na mesma semana de Divertidamente 2, que é o grande sucesso de bilheteria de 2024, mas de certa forma eu fico pensando que fazia um determinado sentido
colocar esse filme na mesma semana de Divertidamente, porque é um filme adulto, é um filme para as pessoas adultas que não querem ver Divertidamente assistirem no cinema naquela semana. Mas eu acho que o tiro saiu pela culatra. Esse filme tende a ser completamente esquecido, não me surpreenderia se na segunda semana dele ele já saísse de cartaz ou já perdesse 90% das salas. E ele tende a ser um daqueles sucessos daqui a alguns meses, ou daqui a mais ou menos um mês, porque pela prática que a gente tem notado, os filmes que não estão fazendo sucesso de bilheteria nos cinemas saem rapidamente em cópias digitais, em VOD, ou vão para alguma plataforma de streaming muito rapidamente, como a gente viu aí com o Dublê, com Furiosa. The Bike Riders deve chegar aí nas plataformas digitais daqui a mais ou menos um mês para tentar fazer algum dinheiro, porque no cinema, infelizmente, ele não vai fazer nada. É isso, esse episódio de Meninos Eu Vi chega ao fim e eu queria ouvir a sua opinião sobre o podcast e sobre o filme também. Me conte através dos meus canais de contato, da caixa de comentários aí do Spotify, do meu site, cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, das minhas redes sociais, eu sou o @Rodrigo James no X, no Instagram e no Threads, e finalmente através dos comentários aí no YouTube, caso você esteja ouvindo esse episódio pelo YouTube. Eu fico por aqui e volto na semana que vem com mais filmes, séries, documentários e tudo mais que o audiovisual mundial nos oferece, mas a gente não tem tempo de consumir. Um grande abraço e até lá!